Bom, agora eu vou falar sobre alguns processos industriais de síntese de ácidos carboxílicos mais simples que são produzidos em grande escala pela indústria química mundial. Lembrando que aqui é um curso de química orgânica, é uma aula voltada para um curso de química orgânica, não de engenharia química nem de processos orgânicos. Então, eu vou mostrar apenas as reações envolvidas nesses processos. O primeiro processo de síntese de produção de ácido fórmico, né? Normalmente assim, quando a gente dá aula de química orgânica e a questão é química orgânica em laboratório, nós falamos síntese, né? Mas quando a coisa passa para a indústria, aí se costuma falar mais produção. O primeiro processo de produção industrial do ácido fórmico envolve essas reações. É a reação de carbonilação do metanol, que você reage metanol com monóxido de carbono e forma formiato de metila, forma um éster do ácido fórmico. Esse formiato de metila, então, sofre uma hidrólise para ácido fórmico e metanol, que provavelmente deve ser reciclado e retroalimentado aqui no processo. Um outro processo de síntese do ácido fórmico industrial é um processo relativamente simples que consiste na reação do CO2 com hidrogênio, ou seja, a hidrogenação do CO2 te fornece ácido fórmico. E existe um processo hoje mais verde, que a química está caminhando para isso, que é você poder obter o máximo possível de processos químicos, de produtos químicos, de fontes não petroquímicas, de fontes renováveis. Então, existe já plantas que utilizam esse processo, em que a glicose, que pode vir da hidrólise de celulose, de sacarose, enfim, de biomassa, em meio reage com oxigênio, na presença de um catalisador que ele leva em sua composição molibdênio e vanádio, e aí ele produz ácido fórmico, CO2 em água. Nesse caso, a reação aqui ela não está balanceada, porque o processo, ele não necessariamente todos os 6 carbonos do ácido fórmico, da glicose, vão se converter em ácido fórmico, né? Mas o processo basicamente é esse daqui, um processo verde, né? Um processo que está em acordo com alguns princípios da química verde, dentre eles quais? O uso da catálise e uma matéria-prima de fonte renovável, de biomassa. Já o ácido acético, ele foi produzido durante muito tempo por esse processo, chamado processo Monsanto. Monsanto, que consiste também de uma reação de carbonilação do metanol. Entretanto, ao invés dele fornecer o formiato de metila para você hidrolisar posteriormente, como no primeiro processo, ele, na verdade, ele te fornece ácido acético direto. Só que ele utiliza como aditivos o ácido iodídrico, e ele emprega também um composto, um catalisador composto de ródio. Isso aqui é o ciclo catalítico do processo, em que você tem no começo, né? Tudo começa aqui, o metanol reage com o ácido iodídrico, formando água e iodeto de metila. Esse iodeto de metila vai reagir com o catalisador, que é o dicarbonil diiodeto de ródio, formando essa espécie aqui, um ródio hexacoordenado. Esse ródio hexacoordenado vai sofrer o seguinte: o grupo metileno vai migrar para fazer uma reação com um grupo carbonilo, gerando um átomo de ródio agora pentacoordenado. Aí aqui você tem a entrada do monóxido de carbono no processo para para restituir um átomo de ródio hexacoordenado, que depois sofre uma eliminação de um íon iodeto e desse grupo acetil. A etapa de formação do grupo acetil é essa daqui. Então, esse composto aqui, esse intermediário, esse ródio hexacoordenado, ele se decompõe no catalisador original para reiniciar o ciclo, que é o
de carbonil de iodeto de ródio, e ele elimina iodeto de acetila. Esse iodeto de acetila ele é prontamente hidrolisado por essa água que foi formada nessa etapa. E aí você tem ácido acético, que é removido do processo, e o ácido iodídrico ele é regenerado aqui, onde com a entrada de mais metanol ele reage de novo, formando iodeto de metila com o catalisador, e assim você tem o ciclo catalítico do processo Monsanto. O processo Monsanto ele foi gradativamente suplantado pelo processo Cativa, em que usa um catalisador de irídio, que o ciclo catalítico dele é muito semelhante ao do processo Monsanto. Mais uma vez, você tem a entrada de metanol, que reage com ácido iodídrico, formando água e iodeto de metila. Ao reagir com catalisador de irídio tetracoordenado, forma um composto de irídio hexacoordenado, que com a entrada do CO2, do monóxido de carbono, desculpe, e a saída de um iodeto, você forma esse composto que depois tem aquela etapa de migração do metileno para um grupo carbonila, gerando um irídio pentacoordenado que é decomposto no iodeto de metila, que reage com água, forma ácido acético e sai do ciclo. E você tem a entrada depois de mais metanol e monóxido de carbono. Nesse caso aqui, a vantagem desse processo é que ele emprega menos água, né? Mas isso aí em processo, numa disciplina específica de processos orgânicos, isso será tratado de forma mais aprofundada. Aqui é só mostrando a reação, as reações envolvidas para a produção industrial de ácido acético. Um processo também utilizado, mas nesse caso aqui, esse etileno costuma vir de fonte petroquímica, que é na simples oxidação do etileno com oxigênio e um catalisador à base de paládio, ele te fornece o ácido acético direto. Nesse caso aqui é um processo bem petroquímico. E um processo mais verde é empregando fermentação industrial, que é quando você tem etanol na presença de oxigênio. Esse etanol ele é renovável, ele pode vir pelos processos biotecnológicos normais de produção de etanol, e aí ele é fermentado com bactérias do gênero Acetobacter, que são as bactérias que naturalmente promovem a oxidação do etanol do vinho no ácido acético do vinagre. E essas bactérias podem promover essa fermentação industrial de etanol na presença de oxigênio para ácido acético. Nesse caso é um método verde, porque ele emprega uma fonte, uma matéria-prima vinda de fonte renovável. Por último, outro processo industrial interessante, que é muito importante, que é a produção de ácido terefitálico pelo processo Amoco, que consiste na oxidação do parachileno, empregando um catalisador à base de cobalto e manganês, para a produção do ácido terefitálico, que é a matéria-prima para polímeros, como o PET e o Kevlar. Bom, era isso que eu queria falar. A próxima aula deve ser por outro assunto. Essa foi uma aula específica de síntese de ácidos carboxílicos e eu me despeço aqui. Saudações.